A primeira coisa que uma pessoa que quer de fato uma mudança e alcançar o seu eu dos seus sonhos é entender que a força e que a fraqueza, ambos estão no espírito. O espírito é a energia que sustenta tudo aquilo que é físico, inclusive as nossas próprias vidas. Então, compatível com o espírito, com a natureza do espírito, assim como a semente, compatível com a sua semente, se saberá qual árvore vai crescer resultante daquela semente. Assim somos nós, com o espírito. Então a força e a fraqueza, ambas estão no espírito. Para que você possa entender com mais clareza, você pode ter certeza absoluta. Cada realidade nossa, cada resultado é resultante de um estado de espírito correspondente. Os resultados da nossa vida, o que a nossa vida de fato é, não é por acaso e nem é responsabilidade de terceiro. Não. As nossas vidas, elas são ao equivalente ao estado de espírito que nós temos. Só para que você possa entender com mais clareza o que eu estou revelando para você, a ciência já sabe que o que define uma espécie de árvore, por exemplo, é a porção da energia contida e fechada no DNA da semente daquela espécie. Então nós sabemos que cada fruto ou cada árvore é algo correspondente à sua semente. E o que define a sua semente é algo equivalente à energia que está fechada no seu DNA. Por isso a maçã nunca irá deixar de ser maçã. A manga nunca irá deixar de ser manga. Por quê? Porque essas espécies, elas não têm oportunidade. Por quê? Porque elas, ou as árvores, não são seres pensantes. Elas não raciocinam. Que, portanto, elas não podem mudar a sua porcentagem, digamos assim, o teor, a qualidade da sua energia que corresponde à sua espécie. Porém, quanto a nós podemos mudar. E por causa desta mudança, é que muitas vezes acontecem coisas boas na vida de uma pessoa e depois acontecem coisas ruins, coisa negativa. Mas não é também para ser assim. Só para você ter uma ideia, lá no Gênesis, no capítulo 3, no verso 20, é lá que depois que Adão passou a ouvir a voz da serpente, que é uma metáfora, assim como o fruto também é uma metáfora, porque tanto Deus como o diabo, o inimigo de Deus, ambos são espírito. Então estavam ali três. A palavra da vida, que é Deus, onde está o poder da vida, e a palavra que colocava em xeque ou era oposta à palavra de Deus, representada por Satanás na figura da serpente. Então observe ali a colocação, a posição de Deus. Portanto, agora o homem se tornará como um de nós. De quem? Ou quem é esse nós que Deus está se referindo? Ou como ele próprio, Deus, ou como
Satanás. Ou poderia ser algo bom agora e mais tarde ser algo mal. Porque agora o homem poderia ser como um de nós. E eu quero lhe chamar a atenção que você dê uma observada na descrição do paraíso antes de Adão começar a ouvir a palavra que era contrária à palavra da vida, que corresponde a comer o fruto, que não era o fruto da vida. Porque o fruto da vida, inclusive, a palavra de Deus afirma durante todas as páginas da Bíblia, que o fruto existe. E chega a fazer uma analogia com a sabedoria. A sabedoria, o conhecimento de quem é Deus e de quem é você, corresponde à árvore da vida. Então, olha para o jardim antes. O jardim não faltava nada. Adão não sofria medo, tristeza, insegurança, escassez. Os animais não eram carnívoros. Tudo vivia em perfeita harmonia e abaixo da autoridade do homem. E quando foi que isso começou a mudar? Isso começou a mudar exatamente quando Adão ouviu a palavra contrária, a palavra de Deus, a palavra da vida. A palavra de Satanás, corresponde ao fruto. Então, veja que a partir dali, Deus disse, por causa de ti, Adão, a terra será maldita. Deus não estava jogando praga em Adão. Deus estava falando para Adão as consequências. Por quê? Porque tanto a vida como a morte, ambas são DNAs, são espírito, para se expressarem, precisavam estar em conexão com o corpo. E quem estava ali? Adão e sua esposa. E foi exatamente o que aconteceu após Adão se unificar com uma palavra que não era da vida, que corresponde o fruto, que não é da vida, fruto do bem e do mal, que corresponde a Satanás. Então, após que Adão ouviu a palavra que não era a palavra de Deus, primeira coisa, primeiro sentimento registrado na Bíblia foi o medo. E as consequências é que a terra entrou em desequilíbrio e passou a produzir tudo o que era ruim, exatamente como Deus disse, que foi por causa disto que a partir de então Adão teria que tirar o seu sustento da terra com muito suor, com muita fraqueza, ou seja, com muita canseira, com muita fadiga. Não foi Deus punindo Adão, é a consequência. Então hoje em nada é diferente. Por isso você que chegou até aqui e de fato quer transformar a tua realidade, começando daí de onde você está, para uma realidade que é segundo os sonhos da tua vida, da tua família, você precisa investir tempo em ouvir. Inclusive, começando por esse vídeo, assista até o final e todos os demais vídeos desse segmento dessa série. Porque aí sim você vai entender. E quando você entender que a tua mente foi iluminada, corresponde que você vai enxergar que a árvore da vida, a que Deus disse para Adão não comer, continua hoje aqui, inclusive para você. E que você pode sim transformar a sua vida em um jardim. Então, muito bem. O que você precisa saber para poder tomar uma posição após essas informações é que tudo continua do mesmo jeito. A propósito, veja bem, nesse exato momento, todos os seres humanos da Terra correspondem às suas crenças mais fortes, às suas lembranças mais fortes. Lhe asseguro que 90 e tanto por cento do que aconteceu com você, você não lembra. O oposto disto é, tudo que você lembra está aí na faixa de 5%. Por quê?
Porque o que você lembra foram os acontecimentos que causaram em você os maiores impactos, as emoções mais intensas. São elas que conseguiram penetrar, ficar o registro, e são essas informações, ou essas crenças, ou essas emoções que formam as pessoas. Todos nós, somos formados desta maneira. E ainda tem um estudo que nos assegura que durante a nossa infância, até os 7 anos de idade, é o tempo que nós não temos uma mente analítica, e nós só recebemos todo o registro, todos os acontecimentos que aconteceram no seio da nossa família. Que essas lembranças, sendo elas dolorosas, de faltas, ou de crenças negativas, crenças, por exemplo, que diz que a vida é muito difícil. Conheço caso, família inteira que pensa, acredita da seguinte maneira: olha, quando acontecer uma coisa boa, agora pode esperar que as coisas ruins começarão a acontecer logo depois. Então pense bem, uma pessoa, o que ela deseja é ter uma vida boa, uma vida digna, acontecimentos bons. Mas ao mesmo tempo ela sabe que ao acontecer acontecimentos bons, ela já tem que estar preparada, porque logo em seguida vem acontecimentos ruins. Então vamos analisar um pouco, entender um pouco o porquê que as pessoas cansam, se fadigam, perdem as suas forças, adoecem, e muitos perdem a sua própria vida. Porque essa crença, esse medo, essa formatação que a maioria de nós fomos formados dessa maneira durante a nossa infância, corresponde à mesma coisa de você entrar num carro, ligar o carro e aí usar todo o potencial do motor do carro para alcançar o destino. Você acelera no acelerador e ao mesmo tempo você está pisando no freio. Esse carro, ele vai esquentar, ele vai se autodestruir, seja qual for a parte que estiver mais forçando nesse carro, vai ser o primeiro a dar problema. Quem sabe o motor vai explodir ou implodir, sei lá o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: esse carro, ele vai se acabar, vai incendiar, vai se destruir, porque ele não foi feito para estar andando ao mesmo tempo com o acelerador acelerado e no freio. Mas é assim que as pessoas vivem. Elas vivem inseguras, com medo e compatível com a crença formada em pauta. Muitos, eu estou falando de coisas que eu ouvi, conheço família inteira que pensam assim, porque os mais velhos passaram para os mais novos, quando eles não tinham uma mente analítica, que não tinha outra opção a não ser apenas receber como um programa. E são esses programas hoje que estão travando a vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão cheias de medo, de insegurança, que até quando acontece uma coisa positiva, ela já está esperando uma coisa ruim. Sendo que a maioria ou muitas pessoas nem espera coisa boa, só espera coisa ruim. Por quê? Porque é esse o espírito que está nela. Essas são as crenças que elas foram formadas, são os programas. E cada um de nós pensamos, entendemos, vejamos o mundo compatível com as nossas crenças, com as nossas formações.
Então, uma vez que você entende isto, que o que te faz se posicionar, o que te faz, a maneira que você enxerga o mundo. A propósito, quando as crenças de uma pessoa estão fechadas ou firmadas, ou estão formatadas, qualquer uma outra informação, ainda que seja mais genuína das verdades, aquela pessoa vai ouvir, vai comparar com suas crenças e vai simplesmente jogar fora, descartar. Seria o mesmo que uma pessoa está carente, precisando de tudo, de dinheiro para pagar o seu aluguel, para comprar remédio, comprar comida, comprar roupa, dar educação para os seus filhos, ou qualquer coisa que ela julga que é coisa boa. Aí de repente bate alguém na porta com a sacola de dinheiro para resolver os problemas. Aí a pessoa abriu a porta e disse: quem é? E sou eu. Eu quem? O que você quer fazer aqui? Eu estou levando para você uma sacola de dinheiro. Aí a pessoa dizia de cara: não, você está mentindo, ninguém dá dinheiro assim para os outros, vai embora. É isso que acontece quando as crenças são erradas, negativas, e só acredita no que não é bom, no que não é vida. As coisas boas, as informações boas, as palavras boas, não vão entrar em sintonia com ela. Elas não vão acreditarem que por isso a vida não muda. Portanto, se quiser mudança, essa mudança só virá de fato. A abertura, o primeiro passo, é ouvir as informações, não só para ouvir as informações, porque é a partir do ouvido, se dedicar, que a mente vai sendo iluminada, na medida que você vai buscando mais e mais. Quanto mais você busca, quanto mais você estuda, quanto mais você ouve vídeo como esse, mais a tua mente vai sendo iluminada, e aí você vai conseguindo enxergar o que não é vida, as crenças que você deve descartar, e na medida em que você descarta uma crença, quando você descarta aquela crença, aquele problema, aquele mal, aquela realidade, aquele evento, aquele corpo correspondente que estava sustentado naquele espírito, irá desaparecer. Aí aqui você está começando a entender o teu desse vídeo. É assim que nós conseguimos todas as coisas nele que nos fortalece. Foi isso que Deus disse para Adão. Se você for olhar, não foi Deus que colocou o veneno na cobra, não foi Deus que fez os animais se tornar carnívoro, com instinto predatório. Não foi Deus que fez com que a terra deixasse de produzir todos os frutos do jardim, não. Foi resultante do Espírito lá no interior do homem. Mais ou menos aqui, segundo a ciência, mas também segundo a Bíblia, segundo a ciência, aponta mais ou menos para essa posição do nosso ser natural, que é onde eles dizem que tem um campo quântico. Jesus se dirigiu a este local como o homem interior ou como o coração. Mas eu quero que você entenda o mistério que se encontra mais ou menos nessa parte nossa, nessa parte do ser humano. Vamos imagine na sua mente uma senhora que vai fazer um bolo. Então ela vai pegar os ingredientes do bolo, a água do bolo, o açúcar, a matéria-prima do bolo compatível com o bolo que ela quer. Vai pegar tudo que ela precisa, vai colocar uma bacia, vai adicionar a água, o açúcar e vai bater aquilo tudo. E daí a pouco, não tem mais como separar o açúcar da água, da massa, e todos os ingredientes se formaram um bolo. Se os ingredientes são bons, se ela acertou a dose certa de cada ingrediente, o bolo vai ficar um sabor maravilhoso, vai ficar bom.
Porém, se ela não acertou na dosagem ou fez em qualquer outro ingrediente, o bolo vai se tornar uma coisa terrível, né? Eu acho que é daí que tem aquele ditado que diz: comeu o pão que o diabo amassou. A vida das pessoas corresponde a esse bolo. Se elas são boas, se elas são ruins, essa boa ou ruins, que não é culpa de terceiro, é resultante dos percentuais dos ingredientes que essa pessoa tem dentro de si. Muito bem, eu disse para que você possa entender. A mesma coisa. Compatível com a informação, com uma palavra, com o teor da palavra, se ela vem de Deus, se nela contém a vida, e eu recebo essa palavra, essa informação, corresponde um pequeno sêmen de Deus. Vou ouvindo, vai se acumulando mais ou menos nessa posição, que a ciência chama campo quântico, e agora as informações vão sendo ampliadas até se tornar uma crença, uma convicção. E quando essa crença ela se tornar uma convicção, o que vai acontecer? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que é lá que acontece o mistério ou milagre, aonde as informações estão se fundindo com o seu ser original, com a sua identidade humana. É onde o verbo se faz carne. Aqui é um princípio. Todo verbo se fará carne. Toda crença se fará realidade, evento na sua vida. Então, na medida que você começou a ouvir que formou uma crença, vai acontecendo um milagre. Assim, quando você come um alimento, por exemplo, você come o arroz, você come o feijão, você come a carne, você come o macarrão, você come a verdura. E aí o que acontece? O que acontece é que o seu organismo não é a sua mente consciente que vai definir, que vai ensinar o seu sistema digestivo, começar a misturar tudo aquilo, e aquilo se transformou em carne, em sangue, em unhas, em cabelo. Vê que é uma inteligência? É o mesmo procedimento com as coisas espirituais. Se a palavra que você ouviu, ela tem contida nela a força, ela é da natureza da prosperidade, ela é da natureza da saúde, ela é da natureza de Deus, proporcional à palavra, porque a palavra, o poder está no Espírito. Veja só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas dessa maneira. Que maneira? Primeiro, a primeira ferramenta, a primeira parte é a palavra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo ou a face do nada, e todas as coisas passaram a existir a partir dessa primeira parte, que é o Espírito que pairava. Na verdade, o que essa palavra está apontando é que Deus criou o mundo falando, e depois que ele falou, ele continuou crendo, agindo, e desse falar, tudo passou a existir. E como é que sabe o que ele falou? É só olhar para o que tem hoje na Terra. Era só olhar para o paraíso. Porque o que tem que não é vida, não foi Deus que falou. Foi o diabo que falou. Que corresponde à árvore, que não é a árvore da vida. Então o homem fala coisas boas agora e fala coisas ruins amanhã. Pelas palavras, se vai ao céu, se vai ao inferno. Se cria um paraíso, uma vida de qualidade, uma vida boa, ou se cria um inferno. Então, Deus disse, correspondente a isso. Então, agora o homem será como um de nós, conhecedor do bem e do mal, que é o que acontece. Mas não é uma lei, uma regra. Você tem que falar ou só o bem ou só o mal. É que a maioria das pessoas, elas falam porque elas não têm consciência. E naquilo que elas falaram do bem, você vê o resultado bom. E daquilo que falar do mal, vê o resultado mal. Então, por que não fala só uma coisa, de um lado só, do bem? Por que não vive só do bem? Então, muito bem.
Quando você entende isto, que você começa a se debruçar e acreditar no bem, na vida, na prosperidade, em um Deus que protege você, você pega essa palavra, o espírito da palavra também está sobre, impulsionando, dando a sua energia ou criando dentro de você um filho que é correspondente à realidade que você está desejando. Por isso, você pode criar um novo eu, um eu dos teus sonhos. Porque agora, na realidade que você está, no lugar que você está, o espírito que você recebeu, que se formou uma crença, que é possível você prosperar, que é possível você ter uma vida de qualidade, o espírito que você creu, ele não é da espécie da tua realidade. Por isso o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A palavra, a tua crença que você formou, que te faz acreditar que é possível você prosperar nas mais diferentes áreas da tua vida, compatível com a tua área de atuação, que é possível você ter paz, ter felicidade, ter saúde. Então, compatível com a natureza das tuas crenças, o espírito começa a aquecer e começa a se misturar com você, e a realidade não é ao equivalente. Você está entendendo, não está? Não é o equivalente com o que você pretende. Então, o que você pretende vai ser criado como resultante da palavra humanizada em você. Porque o verbo sempre se fará carne. Todas as coisas foram feitas dessa maneira. Está dando para você entender? Então você entendeu. Você chegou exatamente nessa posição. Você está dizendo para você mesmo: sim, eu acredito e eu quero. A minha realidade é uma realidade de dor, de enfermidade. Eu tenho muito medo. Eu sofro porque eu nunca tenho o suficiente para as minhas necessidades básicas, sempre me falta para o aluguel, sempre me falta para tudo. E eu estou doente. Se você não sabe, as doenças do corpo é uma forma do corpo expressar o medo, as dores, as tristezas, as inseguranças. Porque você só tem um corpo para expressar os teus problemas, as dores que você está sentindo, ou seja, raiva, ansiedade, inveja, angústia, vontade de ter e nunca tem, que estão nesse exato momento circulando no teu coração, circulando no teu sangue, nas tuas veias, não vai se expressar no corpo de outro. Por isso que a orientação do Pai, de Deus, é: não tenha raiva dos outros, não tenha inveja dos outros. Não adianta você querer se inflamar com as injustiças do mundo. Você está se inflamando agora por um ato ou atitude que alguém fez lá em Brasília, por exemplo. Essa pessoa lá mentiu para você. A tua raiva, a tua insatisfação, o teu ódio, teu rancor, não vai afetar ele nada. Agora você vai. Porque se algo está circulando no teu coração, no teu sangue, vai se expressar no teu corpo. As enfermidades e tudo isso. Então, muito bem. Você entendeu exatamente tudo isso? E sim, e agora? O que eu posso fazer para mudar? Então vamos lá, começar tudo do zero. Volto para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: tudo é possível aos que creem, a ponto de dizer: tudo se fará novo. As coisas velhas já se passaram. Então quero que você dobre a sua atenção. Veja só. Se você parar de alimentar um leão, ele morrerá de fome, mesmo sendo um leão. Eu estou dizendo isso para você entender o seguinte: não tenha escassez, quem sabe doença do teu corpo, não tem os problemas que estão na tua vida,
que estão estagnados, que muitos deles uma vida inteira tiveram. Sabe quais são os combustíveis deles? Esse medo, essa insegurança, essa tristeza, é essa dor que você sente no seu coração que alimenta. Primeiro você criou, porque nada se cria do nada. Os resultados das nossas vidas, não é só da sua não, é o filho do espírito e do humano que é você. Nada se cria do nada, nada se cria de outra maneira. É isso que João está dizendo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas feitas dessa forma. Aí, para você não pensar que eu estou dizendo que as coisas foi Deus que criou, quando a palavra que está circulando no seu coração, quando as tuas crenças foi gerada pela palavra, você saberá, porque os resultados são bons. Pelos frutos se conhece a árvore. Quando os resultados não são bons, pode ter certeza, não é Deus. O fruto que você comeu, ou seja, o Espírito, a palavra que você ouviu, seja das notícias má da televisão que está por aí, a propósito, eu duvido, Eudócio, uma pessoa que consegue filtrar a sua vida, melhorar a sua vida, limpar a sua vida, se ele continuar se conectando com esse monte de sujeira que sai nas televisões. É impossível. Não tem sentido, porque cada fruto, cada árvore produz um fruto segundo a sua espécie. Então vamos lá. Os resultados da tua vida que você criou e que está sendo ou que estão sendo alimentados agora, exatamente com essa dor que você está sentindo. Quando você fizer ou tomar a seguinte postura ou decisão, primeiramente eu vou preparar o teu coração, não vou dizer que é facinho, não. Agora eu sempre digo, muito mais difícil é ter uma vida inteira de fracasso, de derrota, e quando passar para o outro lado, aí que o negócio vai piorar. Então, se você olhar para esse lado, isso é muito pior. Então, diante dessa realidade, a outra coisa que você precisa fazer é mais fácil. E o que é que você precisa fazer? Veja só. Nesse exato momento, o que você está vivendo é o novo. Você nunca viveu esse segundo que você está vivendo agora antes. Concorda comigo? Mas observe que o que você está vivendo agora é muito semelhante ao que você viveu 10 anos. Se você voltar mais no passado, é muito semelhante do que seus pais viveram. Eu lhe explico por quê. Isto porque o que você construiu antes, a realidade de antes ou de ontem, está nesse exato momento no teu coração processando. E esse processar é a garantia da próxima colheita. Então, assim sendo, o que você irá viver no teu futuro é semelhante do que você viveu no passado. Por quê? Porque o que você viverá no futuro é o que estará produzindo agora. E nesse exato momento o que está vibrando, o que está se criando é a dor da falta, a dor do medo, a dor da angústia, dor da vítima, enfermidade, etc. Tal, tudo que está acontecendo. Então, veja só. No momento em que você entendeu este ponto, você está vendo o zero, o novo agora. E você, depois de terminar de assistir esse vídeo, você vai procurar um local mais propício para fazer o que eu vou mandar para você. Seu primeiro treinamento é fechar seus olhos, abrir seus lábios e dizer: Deus, me ajude nessa jornada. Porque eu vou construir um outro eu, o eu dos meus sonhos, um novo eu. Eu vou construir uma história boa e eu vou começar agora. Me ajuda nessa jornada. Porque a palavra de Deus afirma que há um Espírito enviado para os que crêem. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Dito isso, primeiro passo, você vai treinar a tua mente e o teu coração para não sentir esse medo, essa insegurança, essa tristeza, essa raiva
ou qualquer outros sentimentos que são a razão, ou que é a razão, não só de criar, mas de alimentar. É um desafio, você tem que passar por essa fase. Vai fechar teus olhos, vai, sabe, tirar teu pensamento, vai desconectar. Isso é um treinamento, você tem que fazer tantas vezes for preciso, até que você consiga, né, tirar tempo. Você entrou num campo zero, num local, você não está pensando em nada, a tua mente, ela está parada. Imediatamente os zelos, com aquelas fontes que era a causa da dor, do sofrimento, irão serem cortadas. Por si só, esses mares já vão começar a enfraquecer. Até mesmo enfermidade do corpo. Porque as enfermidades do corpo é resultante de sentimentos de dor, de descontentamento reprimido. E é uma forma de se expressar. Então, seja qual for, você vai tirar o medo. Você vai tirar os teus pensamentos. Quando você entender, seja 2 dias, 3 dias, quando você conseguir ficar um tempo com a tua mente neutro, sem pensar em nada, sem sentir medo, sem sentir insegurança, aí você deve ir para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo, você já tem uma direção definida, algo que você sabe que é a tua área de atuação? Se não tem, você precisa também pedir para Deus. Você pode observar que a maioria das pessoas que hoje estão vivendo bem, administrando grandes empresas, grandes coisas, a princípio eles não tinham a menor noção que eles iam chegar nesse ponto, não é? Muitos deles não sabiam ainda nem em que área eles iriam trabalharem, atuarem, mas mesmo depois que eles entenderam que a área que eles atuariam, aquela área que eles se sentem realizado e que ele está dando a sua parcela de cooperação para a humanidade, então na medida que eles começam a se envolver com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai criando habilidades correspondente ao nível que a sua fé está pré-determinada a ser alcançada, porque é o Espírito de Deus, é o Criador e é o Deus perfeito. Então, muito bem. Se você não tem uma área definida de atuação, peça para Deus, peça para o Espírito de Deus lhe direcionar. Então, uma vez que você pediu que o Espírito de Deus lhe direcionasse, que você, aquilo que te dá alegria, aquilo que você se imagina fazendo. Então, se imagine vencendo em determinada área. Então, quando você definir uma área, pegue um modelo, mesmo que não seja um modelo que está acontecendo nas tuas proximidades, alguém que você conhece, daquela área de atuação, e comece a criar, comece a imaginar você sendo bem sucedido. Crie na sua imagem, seja uma empresa, seja um ministério, seja o que for, desde que seja uma coisa boa, uma coisa justa, uma coisa correta, uma coisa que não é egoísta. Então imagine você vivendo, imagine você no sucesso, imagine você no êxito. Se você está trabalhando ou construindo a abundância de dinheiro, imagine você com dinheiro. Imagine você com dinheiro. Imagine qual era a alegria, qual é a satisfação, qual é o sentimento, se imaginando você tendo e um propósito. Nunca coloque um dia eu quero ser assim, um dia eu vou ser assim. Não. Olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus, em todas as promessas que ele fala sobre o assunto, está escrito. Porque Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas.
que se diz respeito à vida, porque Deus já nos enriqueceu em Cristo com todas as habilidades. Observe que está sempre o verbo presente, sempre do verbo presente. Então você vai se imaginar vivendo, até que essa imaginação, você vivendo, se torne uma imagem, se torne uma crença, e você comece a sentir essa alegria, porque na medida que você começa a treinar a sua mente, a princípio vai dar um trabalho danado, mas depois você vai se convencendo que você já está vivendo aquilo. E quando você se convencer disto, que você já está vivendo aquilo, o teu corpo irá produzir as mesmas substâncias, digamos assim, que é algo correspondente do ato real em si, porque na verdade você já está antecipando a realidade. Isso é comprovado. Isso é comprovado cientificamente, não é? A propósito, é a partir daí que a medicina desenvolveu algo chamado, se eu não estou enganado, a palavra é placebo, né? Que é nada mais um estimulador que faz com que, na ausência de um medicamento, né? Conta uma história que foi no exército, né? Numa guerra, que os soldados com muitas dores, e os remédios correspondentes que acalmaria a dor, né? Se acabou, e os soldados gritando de dor, e o médico teve a ideia de fazer lá uns comprimidos de açúcar, misturou lá algum ingrediente, colocou e deu para o soldado. Quando deu para o soldado, a dor aliviou. Por que a dor aliviou? A dor aliviou exatamente porque o corpo acreditou ser verdade e produziu as substâncias correspondentes para acalmar a dor. Então isso que eu estou falando para você, a ciência afirma isto. Mas aqui no mundo da fé, no mundo da criação, de trazer as coisas do reino espiritual e transformar em materialidade, é esse o caminho. Você vai acreditar, você vai verbalizar, nunca verbalizar, um dia eu quero ser, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou saudável. Você irá ver, eu lhe afirmo, eu desafio você, faça isso. Você está enfermo, o seu corpo está doente, acredite que você está sarado. Faça o exercício. Quando a sua crença correspondente alcançar o seu homem interior, o teu corpo produzirá por si só o que for preciso para eliminar. E sem falar que, quando você crê em Deus, o Espírito que você criou a princípio é Deus, o Criador, o poderoso, o que tem mais poder do que todas as coisas que são contrárias à vida. Ainda que não seja as próprias substâncias do seu corpo que vai lhe sarar, mas o próprio poder do Espírito irá desconstruir, irá eliminar aquele mal, irá destruir aquela doença. Experimente isso. Experimente isso. Tudo é possível aos que creem. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mais uma vez, eu lhe peço, se você ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal. Clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos, porque todas as vezes que eu colocarmos um vídeo novo, você é avisado e você é um dos primeiros a ser avisado, tá ok? Então é isso aí, que Deus lhe abençoe, até o próximo vídeo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você:
Estava perdido, mas estou de volta.